Hello, hello, hello. Tudo bem com vocês? A tia tá morrendo de saudade. Mas enfim, temos que continuar as nossas aulas, certo? Então hoje a gente vai estudar a disciplina Artes, capítulo 2, na página 44. Bom, a gente vai falar sobre o linguajar, certo? Então, dentro do linguajar, a gente tem 5 pontos a ser abordados. Mas, nesse breve começo, a gente vai estudar no capítulo 2, o tema 1, que é a arte não se propaga, propaga-se. Então, nesse primeiro momento, a gente tem que entender como foi que surgiu as primeiras manifestações artísticas. E aí eu coloco o ponto 1. Em que período da história surgiram as primeiras manifestações artísticas? Então, a gente tem as manifestações artísticas mais antigas de que temos conhecimentos, hoje datam de aproximadamente 40 mil anos atrás, do período da pré-história. Ah, professora, mas foi no começo da história? Sim. A gente tem que ter a noção de que essas manifestações artísticas se deram através dos primeiros hominídeos, lá na nossa história. E como se chamavam essas manifestações artísticas? Talvez seja essa a intenção do artista, de você tentar entender como se chamam essas manifestações artísticas. Provocar quem olha para a imagem e pensar sobre os caminhos trilhados na criação de uma linguagem artística desde os tempos pré-históricos. Então, vamos entender como se chamavam essas manifestações artísticas. Bom, essas manifestações artísticas elas são chamadas de arte rupestres, palavra que faz referência às rochas, paredes das cavernas, onde se encontram grandes quantidades e partes desses registros, mas também inclui esculturas e até monumentos feitos em pedra. Então, essa arte rupestre, a parede, ela é o suporte nas pinturas em grafite e vem sendo usada. Então, as pinturas são geralmente provocadas por algum estilo de vida, alguma manifestação, alguma cultura, alguma religião. Então, essa arte rupestre, ela traz para o ser humano um entendimento muito mais prático dessas manifestações artísticas. Então, o que a arte pré-histórica revela sobre os nossos antepassados? Para a gente entender que a arte ela não se apaga, ela vai se propagando ao longo do tempo, a gente tem que entender essa pré-história dos nossos antepassados. Então, ao contrário do que poderíamos supor, essas imagens nos mostram que o ser humano, já nessa época, havia desenvolvido um avançado domínio técnico, criando imagens e imitando a realidade. De modo que, mesmo não sabendo ler e escrever, o homem se comunica por meio da arte. Então, o artista ele vai criar suas imagens em muros, em paredes, em telas, até no próprio chão ele cria sua imagem, como se fosse representando aquela arte, manifestação artística do seu sentimento. Então, analisando todas essas manifestações, a gente pode ver aí, lá no livro, na página 50, ele cita uma desses tipos de obras parecidas com as obras de arte rupestre, que é a obra de Banks. Ela é contemporânea e, assim como as pessoas dos tempos das cavernas também usam a parede como suporte. Então, eles usavam a parede daquele tempo, daquela época. Então, no passado, essas imagens aí que vocês estão vendo aí nessa breve tela aí, eram conhecidas como pinturas rupestres e deram início à grande aventura de criar uma linguagem artística visual. Então, a arte, não só a arte rupestre, mas a arte em si, a arte pública, a arte do grafite, ainda sofre muito preconceito, porque ao longo do tempo as coisas vão mudando. É como eu falei para vocês, que todo tipo de arte manifestada, ela não é vandalismo. O próprio grafite, ele é um tipo de arte manifestada da forma que o artista está sentindo, está passando, certo?